A segunda historinha que eu contei, que foi do Machado e do Dragão, Sônia Ishibashi na área, mãe Sônia Ishibashi. A segunda historinha que eu contei, que foi do Machado, do Lenhador e do Dragão, é uma historinha que foi contada pelo Bruce Lee. E essa historinha que eu vou contar agora, que são a historinha dos quatro cegos, essa historinha dos quatro cegos, ela é contada por muita gente reconta a historinha dos quatro cegos e o elefante, mas pouca gente sabe de onde é a fonte dessa história. Então, tchan, qual é a fonte da historinha dos quatro cegos e o elefante? A fonte, meus irmãos, até por causa disso talvez eu esteja com o hinduísmo na cabeça, a fonte é Ramakrishna. Tem aqui um livrinho antigo da Editora Planeta, era uma sériezinha da Editora Planeta que ela pegou alguns mestres aí da humanidade, entre eles o Ramakrishna. Ramakrishna foi um mestre dentro do hinduísmo e Ramakrishna nasceu vou pegar aqui a data de nascimento de Ramakrishna só para a gente ter uma ideia de quem que a gente está falando. Eu acabei de olhar a data de nascimento dele. Ramakrishna, 18 de fevereiro de 1836. 1836, Ramakrishna nasceu na Índia, numa família de Brahmanes. Brahmanes são os sacerdotes, a casta dos sacerdotes. Que na Índia você tem a casta dos sacerdotes, que são os Brahmanes, você tem a casta dos guerreiros, a casta dos comerciantes. Ele nasceu numa casta de sacerdotes, portanto Ramakrishna era um Brahmane praticante do hinduísmo tradicional e totalmente dedicado à meditação. Ramakrishna teve um grande discípulo chamado Vivekananda. Vivekananda foi um dos responsáveis por trazer o hinduísmo para o Ocidente. Ele teve em 1922, talvez, Vivekananda veio para o Parlatório das Religiões em Chicago. E esse grande discípulo de Ramakrishna, ele foi responsável por divulgar o hinduísmo aqui no mundo ocidental. O Parlamento das Religiões aconteceu em 1892 em Chicago, Estados Unidos, e foi quando Vivekananda veio e ele trazia essa mensagem das religiões, do hinduísmo, mas uma mensagem geral. E ele trazia junto consigo os ensinamentos do seu mestre, Ramakrishna. A história de Vivekananda e Ramakrishna é muito linda, e tem um livro da Madras chamado o Professor Mundial de Vivekananda. É lindo esse livro da Editora Madras, que conta a história do Vivekananda. É incrível a história do Vivekananda. Quando o Vivekananda conheceu o Ramakrishna, Ramakrishna falou para Vivekananda: por que você me fez esperar tanto? Todos esses anos de solidão, sem ninguém que pudesse me entender. Eu aqui falando para pessoas que não entendem a profundidade da minha mensagem. Por que me fez esperar tanto? Depois de tantas vidas que a gente viveu junto, eu lhe aguardava a sua chegada. E Vivekananda foi considerado um dos maiores e mais queridos discípulos de Ramakrishna. E Ramakrishna ensinava por meio de histórias e algumas parábolas. Ramakrishna, ele permanecia em êxtase religioso durante a sua meditação. Então, quando ele meditava, as pessoas olhavam para ele e ele estava com uma expressão de êxtase. Não sei se tem alguma foto aqui que mostra essa expressão no rosto dele, que é muito, muito forte, é capaz de ter. Então, ele ficava em êxtase religioso durante a sua meditação. Ó, tem uma Ramakrishna. Esse é Ramakrishna, é linda a história dele. Ele ficava em êxtase religioso, totalmente fora de si. Passava assim o dia inteiro, às vezes mais de um dia, em meditação, em êxtase religioso. E aqui uma historinha. Hoje eu vou ler
é uma historinha que eu conto de cor, mas eu quero ler com as palavras que estão aqui. Então, a historinha dos 4 cegos e o elefante, que contextualiza a situação do fanatismo religioso. Então, 4 cegos reuniram-se um dia para examinar um elefante. O primeiro cego tocou a perna do animal e disse: "O elefante é como uma coluna." O segundo cego apalpou a tromba e disse: "O elefante é como um rolo." O terceiro cego apalpou a barriga e disse: "O elefante é como uma grande moringa." O quarto cego balançou a orelha do animal e então vaticinou: "O elefante, ele é um grande abano." E então eles começaram a discutir, um dizendo que o elefante era um abano, o outro dizia que o elefante é uma moringa, o outro dizia que o elefante ele é como uma coluna, e aquele que achava que era uma moringa estava brigando com o outro, que dizia que não era moringa, aquilo era uma coluna, aquilo era um abano, e eles discutiam que cada um dos cegos dizia que o elefante era uma coisa diferente. E eles ficaram ali discutindo por horas, até que alguém passou e perguntou por que eles estavam discutindo. E um dizia: "Ora, o elefante é como uma coluna. Não, o elefante é como uma moringa. Não, o elefante é como um abano. Não, o elefante é como um rolo. Vocês estão falando bobagem." E então o passante falou: "Nenhum de vocês viu o elefante por inteiro. Cada um de vocês viu apenas uma parte do elefante. Suas pernas são como colunas, a barriga é como uma moringa, as suas orelhas são como um abano, a tromba é como um rolo, mas o elefante não tem aparência nem de rolo, nem de moringa, nem de coluna. O elefante é algo muito maior, o elefante é uma combinação de tudo isso. Embora que o elefante tem pernas, tromba, orelha e barriga, mas cada um de vocês viu só uma parte do elefante." E então Ramakrishna diz que da mesma forma que os 4 cegos discutem qual é a verdadeira forma do elefante, assim também discutem as pessoas que viram apenas um aspecto de Deus e querem dizer que Deus é apenas aquela pequena fração que elas viram. Cada religião consegue receber uma parte dos mistérios de Deus. Quando uma religião discute com a outra, ou melhor, quando um religioso discute com o outro, dizendo que ele tem a verdade de Deus, que ele tem a verdade das religiões, então ele é igual um cego apalpando uma parte do elefante e achando que consegue ver o elefante por inteiro. Assim é a questão das religiões, assim é a questão do fanatismo, e essa é a historinha do elefante, dos 4 cegos do elefante, uma historinha contada por Ramakrishna. É interessante que todo mundo conta essa historinha, todo mundo reconta, ninguém sabe qual é a fonte, mas quando você fala que é uma historinha sobre um elefante, olha que interessante. Se você contextualizar, o elefante, ele é um animal presente na Índia, em que é comum você ver elefantes pela rua. Quando há os festivais, os grandes festivais na Índia, como por exemplo, o grande festival de Kumbh Mela na Índia, que acontece, se não me engano, de 5 em 5 anos, os rishis, os sábios, aqueles que se dedicam à meditação e que vivem nus, pelados nas montanhas da Índia, eles descem das montanhas, todos eles nus e pelados, os grandes meditadores de todos os segmentos, porque o hinduísmo é um conjunto de várias religiões e todos eles se encontram nesse festival chamado Festival de Kumbh Mela, e no festival você vê vários elefantes caminhando e as pessoas em cima dos elefantes, aonde o elefante é sagrado, muito sagrado, inclusive tem relação com o fato de que Shiva, que é o senhor das trevas, o senhor do submundo, não é demônio, não é capeta, é a terceira pessoa de Deus, Shiva, casado com Parvati, tem um filho chamado Ganesha. Tá ali atrás, ó. Ali atrás, a gente está vendo aqui atrás um cartaz da Bienal do Livro,
da editora Madras, de hoje. Hoje eu vou estar na Bienal do Livro, e essa divindade com cabeça de elefante é Ganesha. Ganesha é o deus com cabeça de elefante. Como aconteceu dessa divindade ter uma cabeça de elefante? Seu pai Shiva, que era um grande meditador, foi meditar nas montanhas do Himalaia, lá na Índia, e deixou Ganesha tomando conta da mãe. Falou: meu filho, tome conta da sua mãe Parvati, não deixe ninguém entrar em casa. Então Ganesha fica tomando conta da mãe, mas Shiva passa anos e anos meditando no Himalaia, e quando Shiva volta para casa, diz a lenda, ou diz o mito, a mitologia, que Ganesha estava deitado na cama da mãe. Shiva entra em casa, não reconhece Ganesha, então Shiva corta a cabeça de Ganesha, e a mãe, aos prantos, Parvati diz: o que você fez? Você cortou a cabeça do seu filho. Quando Shiva saiu de casa, ele era só uma criança. Quando Shiva volta, ele é um homem adulto e está na cama com a mãe. E ele diz, então em prantos, Shiva pega o seu filho Ganesha nos braços, sai à rua, ajoelha e fala ao grande deus Brahman: Senhor Paratman, Senhor de todas as almas, Senhor sem começo nem fim, meu Deus, olha o que eu fiz, me perdoa, me dê uma chance de trazer a vida do meu filho de volta. Então Deus, a unidade, o ser transcendente, olha para Shiva, que é a sua própria terceira pessoa, e diz: o primeiro animal que você encontrar pela frente, tira a cabeça do animal e coloque essa cabeça no lugar da cabeça do seu filho, e ele viverá como o Deus, a divindade que tem a cabeça de um animal. E ele encontra um elefante, pega a cabeça do elefante, coloca no lugar da cabeça do filho, e assim surge Ganesha, ou Ganapati, o Deus, o Senhor com cabeça de elefante. E ele é o Senhor dos exércitos de Shiva. Shiva é o Senhor da destruição. Essa destruição é um aspecto de Omulu. Shiva é o Senhor da transformação, que é um aspecto de Obaloaê. Shiva é o Senhor do Lingam. Shiva é o Senhor do falo. Shiva é fálico e carrega um tridente. Então Shiva tem qualidades de Exu. Inclusive o tridente é um símbolo sagrado que representa a trindade. E aí você vai encontrar aspectos de todas as divindades, nas divindades hindus. Ganesha, o Deus com cabeça de elefante, ele é o Senhor dos exércitos, então ele é também um guerreiro. E aí Ganesha tem qualidades de Ogum, mas Ganesha também é considerado aquele que escreveu os Vedas. Os Vedas são os conhecimentos milenares da Índia, são os textos sagrados da Índia. Diz que Ganesha quebrou o próprio dente para escrever os Vedas. Então Ganesha também traz algumas qualidades de Oxóssi, como Senhor do Conhecimento. Ganesha é uma divindade enorme, e traz aos pés dele vem um ratinho. E é incrível que o elefante, aquele animal tão grande, geralmente tem medo de rato, porque os ratos vêm e eles não conseguem controlar, eles sobem pelas pernas. Ganesha é amigo do rato, ou o rato é amigo do Ganesha. Então Ganesha também é aquele que venceu os seus próprios medos. E o ratinho de Ganesha representa aquele que entra nos locais onde Ganesha teoricamente não entraria. Então se há um buraquinho na parede pequenininho onde Ganesha não entra, aquele ratinho de Ganesha entra lá, destrói tudo e abre os caminhos para que Ganesha possa entrar. Então essa mitologia hindu, Parvati é a grande mãe como uma Iemanjá. Durga, a segunda esposa de Shiva, ela é como uma Yansã, e Kali é Oroina, meus irmãos. A segunda pessoa da Trindade, que é Vishnu, ele é o grande ordenador de tudo. Ele também tem aspectos de Ogum, e ele, sua consorte é Lakshmi, que é uma Oxum.